Boa noite, pessoal. Estamos aguardando a entrada de mais algumas pessoas, mas como já são 9 horas, vamos iniciando então o Evangelho de hoje para levar aos lares daqueles que estarão conosco a mensagem de Jesus através do seu Evangelho e também os nossos comentários a respeito da leitura e nós possamos então estar em sintonia com todos. Nós vamos fazer a leitura hoje do Pão da Alma, o livro, e em seguida vamos fazer a prece e depois a leitura do Evangelho. Nós abrimos aqui ao acaso e veio aqui então o Espírita. O verdadeiro Espírita combate as más tendências, procura cada dia ser melhor do que é, não foge à provação que a vida lhe reserva. Cumpre com seus deveres no exercício do bem. Busca ser indulgente e fraterno com todos. Persevera na fé ante a luz da razão. Então, nós estamos, de novo, reprisando o recado está batendo forte. A mensagem de ontem, né? Reconhece o verdadeiro espírita. Igual nós comentamos no dia de ontem. Tem alguma coisa para a gente aprender aí. Tem algo aí, Décio, para a gente aprender no dia a dia, viu? Vamos lá. Vamos orar e pedir a Jesus que nos abençoe e que nos tenha em conta nessa difícil tarefa da modificação que nós necessitamos todos os dias, não é? Vamos então buscar sintonia com os nossos irmãos da espiritualidade maior, pedir a eles que estejam conosco no Evangelho de hoje, dando-nos sustentação, dando-nos energias para orarmos e enviarmos aos nossos irmãos que estão acompanhando o Evangelho de hoje e aqueles que nos pedem que confirmemos os seus nomes para enviar as nossas preces em benefício deles, aqueles que estão adoentados, que tratam conosco na casa da prece também. Nós pedimos a Jesus que distenda a sua mão misericordiosa para então tocá-los e fazendo assim, com a água magnetizada ao final do Evangelho, nós temos certeza que as suas dores, as suas depressões do dia a dia, as suas ansiedades, tudo que está havendo nos dias de hoje melhorarão com a graça de Deus. E assim então, nós iniciamos o Evangelho de hoje com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino de amor e de luz. Seja feita a tua vontade na terra e no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixeis entregues às tentações, e livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, vamos passar então para a leitura do Evangelho. Boa noite a todos. Tem bastante, o mesmo pessoal nosso aqui, tá tudo aqui, ó. Eu gosto de dar uma boa noite aqui para todos, a Nádia, a Leila, a Silvia, o Anderson, a Meire, Célia, a Evelyn, o Décio, a Rose, a Helena, a Basilissa, a Dona Arminda, boa noite, Dalva, o Zete lá de Indaiatuba, abração Zete, o Guilherme, beijo pra Lu, e mais todos os outros que estejam assistindo, que não tá o comentário aqui, um abraço a todos, tá? Meu pai que tá acompanhando também, um beijo, tá gostando muito, Adriana, peço oração para os meus familiares, vamos sintonizar na hora da prece, tá bom? Vamos... Só um pouquinho para mim, dar um recadinho aqui. Sim. Nós comentamos lá no início, quando nós iniciamos o Evangelho, né, do lar, nesse formato que a gente vem fazendo,
que a gente não tinha pretensão nenhuma em converter ninguém para o Espiritismo. Ensinar nem nada disso. Não. Muito pelo contrário. Para nós partilharmos a mensagem de Jesus no seu Evangelho. Mas aqueles que tiverem interesse e não são ainda espíritas, nós estamos com as portas abertas para falarmos a respeito, para explicarmos como é que funciona uma casa espírita. E aqueles que ainda falam eu quero ser espírita, como é que é? Na dúvida, eu tento ser espírita. Não, todos nós podemos ser, não é? Todos os dias a gente vem falando que o verdadeiro espírita não é perfeito. Ainda não é, né? Todos nós que estamos aqui na Terra não somos mesmo perfeitos, mas o espírita, se agregar a nós, com certeza muito bom será para todos nós, inclusive para quem venha a se tornar espírita nos dias de hoje, a se converter, tá bom? Vamos lá. E mais um detalhe, a pessoa que quer conhecer, assim, iniciar o livro que é Espiritismo, Allan Kardec. Esse é o primeiro que a gente deve ler, tá? Pela orientação do próprio Kardec, tá bom? E aqui entrou também depois a minha tia, Luciene, a Flávia, nossa amiga, Reginaldo Moreira, abração lá de Pinda, do Lar Fabiano de Cristo, que fez a palestra maravilhosa para nós lá na Casa da Prece. Depois disso tudo, vamos querer de novo, hein? A Basilissa aqui continua pedindo pelo pai, tá? Jefferson Dias Fernandes. A Raquel, beijo pra Carol, viu? Pro Luciano também. Pra você. A Ana Cláudia. Quero muito ser e já me sinto espírita, mas moro nos Estados Unidos. Ótimo, Ana Cláudia. É o esforço que a gente faz que nos torna espíritas, né? Independente de onde a gente tá. Muita força aí pra você. Lembrar ela que eu me converti lá, né? Então, o Hélio se converteu lá. Lá que ele aprendeu com o Augusto, não sei se ele está acompanhando a gente, com a Roseni, grandes amigos aí, eles que levaram o Hélio. 30 anos atrás. Eu brinco com ele, se ele não se tornasse espírita, não ia me conhecer, que eu sou desde criança. Cristina Gonçalves, o Billy, ele assiste a gente lá da Austrália, ele é libanês. Um abraço, viu? Bernadette. Agora vamos para a leitura, depois a gente continua o papo. Capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. De novo. Olha o Luiz aqui, lá da Casa da Paz. Opa, legal. Saudade de vocês também, da Adriana também, viu? Beijão. Olha, item 4, o maior mandamento. Mas os fariseus, ao verem que Jesus tinha feito calar a boca dos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, veio fazer essa pergunta para tentá-lo. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu, amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que lhe é semelhante. Amareis ao vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Caridade e humildade. Eis, portanto, o único caminho para a salvação. Egoísmo e orgulho, eis o caminho da perdição. Este ensinamento está formulado em termos precisos nessas palavras. Amareis a Deus de toda a vossa alma e ao vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Jesus, para que não houvesse dúvidas na interpretação do amor a Deus e ao próximo, acrescentou: e eis o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, isto é, não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Portanto, tudo que se faz contra o próximo é o mesmo que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo,
Todos os deveres do homem se encontram resumidos nesse ensinamento moral. Fora da caridade não há salvação. Eu vou ler mais um pouquinho, porque o item ele é pequeno e eu achei que o pessoal não gostou, que o de ontem foi meio rápido. Então, para acrescentar um pouco mais e o Hélio poder desenvolver um pouco mais o texto. Necessidade da caridade segundo São Paulo. Que é linda essa passagem, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver caridade, sou apenas um metal que soa e um sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e penetrasse em todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, e se tivesse toda a fé possível capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada me servirá. A caridade é paciente, é doce e benigna. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se vangloria e não se irrita com nada, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, e sim com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Agora essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas a mais excelente é a caridade. Paulo, primeira epístola aos Coríntios. O apóstolo Paulo compreendeu tão claramente essa grande verdade que disse: ainda que eu tivesse a linguagem dos anjos, e ainda que tivesse o dom da profecia e penetrasse em todos os mistérios, e ainda que tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. Destas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim com clareza a caridade até mesmo acima da fé, porque a caridade está ao alcance de todos, do inculto, do sábio, do rico e do pobre, e é independente de toda crença particular. E faz mais, define a verdadeira caridade, mostra-a não apenas na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade, na benevolência para com o próximo. É isso. Só para iniciar, conheci um ateu muito caridoso e não acreditava em nada. Inclusive hoje está no plano espiritual, morreu muito novo. Ele era ateu e era extremamente caridoso, por isso ele menciona que não precisa a fé, né? Ela está antes da fé. Vamos passar aqui para o Hélio. Bom, vamos começar pelo apóstolo Paulo, né? É sempre bom falar dele, porque esse é um exemplo para nós de cristão que se converteu sem ver Jesus aqui na terra, né? Ele não conviveu com Jesus. Ele se converteu na estrada de Damasco, como quase todo mundo conhece a história, e ele estava indo para julgar um cristão, Ananias, que tinha uma pensão, uma pousada lá em Damasco, na Síria. Então ele estava indo pelo deserto acompanhado, porque ele ainda não era Paulo, ele era Saulo de Tarso. Era um juiz judeu e muito severo com as leis, ou seja, ele era um estudioso das leis e ele era tido como uma pessoa de muita e honestidade perante a lei judaica, né, que ele professava. Então ele estava indo e quando chegou nas portas já da cidade, né, de Damasco, ele teve como se tivesse tido um desmaio, um pequeno desmaio, e à vista dele ele enxergou uma luz tão forte, que cegou ele por aqueles minutos. E a voz de Jesus veio até ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas na verdade, ele não perseguia Jesus, ele perseguia os cristãos, que era contrário ao que as leis judaicas pregavam. Então, as pessoas que estavam com ele na comitiva socorreram e levaram para Damasco. E ele foi parar justamente
e talvez não seja o acaso, na pousada do Ananias, que era a pessoa que ele estava indo para inquirir, que ele fosse aos tribunais, por ele ser cristão. E ali então Ananias cuida dele, porque a história fala que ele adquiriu escamas nos olhos, ou seja, ele cegou por algum tempo. E o Ananias banhava a vista dele e foi cuidando dele. E quando ele estava voltando a enxergar, ele perguntou quem era. E ele disse que era o Ananias. E ele teve uma surpresa muito grande, porque Ananias já sabia daquela ida do juiz severo para inquiri-lo no tribunal. E então o Paulo foi se convertendo, não é? Porque ele viu que esse cristão, Ananias, estava cuidando do seu algoz, sem nenhuma intenção em comprá-lo e nada disso. Foi cuidando porque ele estava adoentado e precisava de ajuda. Então, às vezes, nós falamos lá da doutrina espírita, de quem é, quem não é ainda espírita e tal, a gente segue exemplos. E o Paulo de Tarso seguiu o exemplo do Ananias e se tornou um cristão verdadeiro. Verdadeiro, como conhecia as leis judaicas, ele também foi muito útil nas suas pregações, né, nas suas cartas, àqueles lugares, e então ele exemplificava a caridade, que no texto bíblico, ele fala no amor. Caridade, e para nós espíritas também, caridade é amor. E esse texto, muita gente acha que é do Renato Russo ainda, até hoje. Né, por causa da música. Mas esse texto ele tirou do Evangelho de Jesus para fazer a música, que por sinal é muito bonita mesmo. Mas é do Paulo, é do evangelista que escreveu. Então o Paulo, ele viajava pregando a religião cristã depois disso, né? E ele também era perseguido pelos judeus, porque ele também deixou a doutrina judaica para seguir a doutrina cristã. E não era religião nenhuma, porque Jesus também não instituiu nenhuma religião. Ele seguia por convicção de que estava certo os ensinamentos de Jesus. Então, em todo lugar que ele ia, em todos os lugares que ele ia pregar, ele não ficava hospedado na casa de ninguém, para não ter custo para as pessoas, para os cristãos, que ele sabia que eram pobres. Ele montava uma tenda e desempenhava a função de sapateiro, porque ele, antes de ser juiz, ele aprendeu o ofício de sapateiro. Então ele montava uma tenda e trabalhava durante o dia, e à noite ele fazia suas pregações, seguindo o Espiritismo, seguindo os trabalhadores, o que o Paulo nos ensinou. Não se cobra, né? Não se tem salário dentro das casas espíritas. Então, nós desempenhamos a tarefa nos nossos horários de folga, fora do horário de trabalho remunerado. Mas o que ele fala da caridade, o que o Paulo fala, é muito profundo para nós. Muito profundo. Porque ele fala das três, da fé, da caridade e da esperança, e para ele a mais excelente, a melhor de todas, é a caridade. Porque se você pratica a caridade, igual a Ludmila falou do ateu, que desencarnou já há algum tempo, que ele era muito caridoso. Isso, conforme o Espiritismo, Deus, né? É a salvação. Porque ele faz para o próximo, o caridoso, a pessoa que tem a bondade dentro dele, ele faz as coisas para os outros, independente se ele crê ou não em Deus. Mas sem acreditar, acho que tem mais mérito, né? Porque ele não teve o incentivo divino, né? Então, de fazer isso. Era natural, era intrínseco, né, nele. Ele cumpre exatamente o segundo mandamento, conforme fala aqui no Evangelho. Fazer ao próximo o que você gostaria que te fizessem. Então, fazendo isso, ele agrada a Deus. Independente se ele crê ou não. Porque tem pessoas que creem de uma forma diferente da nossa. Creem que seja
uma energia, creio que seja algo superior a nós, mas não denominamos, porque nós, na verdade, não conseguimos explicar Deus até hoje. Aqueles que tentam explicar Deus se confundem. Né? Nós não sabemos nem como os espíritos são criados, para ser sinceros. Não sabemos como, porque a nossa inteligência aqui nesse planeta, nós usamos muito pouco ainda do nosso cérebro, então a gente não consegue imaginar como seja. Há poucos dias eu brinquei aqui, que muita gente quer pular etapas no aprendizado. Tem uma pessoa aqui, depois nós vamos falar dela, que ela está perguntando como é que estuda com a gente o Espiritismo. Depois nós vamos responder para você. Por enquanto tem o isolamento, mas depois a gente explica. Então as pessoas querem saber como vivem os espíritos puros na esfera de Jesus, por exemplo. E a resposta é: não sabemos. Não sabemos ainda. Porque a natureza, ela não dá saltos. Ela é passo a passo. E a nossa evolução também é passo a passo. Então, essa é a caridade que Deus nos deu, das reencarnações. Aqueles que creem. A cada reencarnação nós aprendemos um pouco. Voltamos ao plano espiritual, aprendemos aquele lado espiritual de acordo com o que nós aprendemos aqui na Terra. Pode acreditar que vários espíritos no plano espiritual não sabem ainda que desencarnaram. Eles estão vivendo a vida espiritual sem saber aonde eles estão. Por quê? Porque eles não aprenderam ainda direito sobre o plano espiritual. Então nós vamos passo a passo. Em diversos ensinamentos, em diversos estudos nossos, nós já vimos que existem dimensões diferentes, muito próximas do plano espiritual que recebe as almas que partiram daqui da Terra. Muito próximo dali. Então, já vivem espíritos numa dimensão um pouco superior do que esta que nós falamos por aqui, em nosso lar, nas colônias Campo de Luz, na colônia Esperança. São várias colônias. São várias. Então, existe, além dessa, acima dessas, outras colônias espirituais. Isso sim, nós sabemos, mas não conseguimos explicar. Por caridade de Deus, nós vamos aos poucos. Nós não conseguimos evoluir mais do que isso que nós estamos evoluindo. Alguns mais, outros menos, mas mais ou menos no mesmo patamar. Ainda temos alguns resquícios da animalidade do tempo em que nós vivemos aqui na Terra, nas cavernas ainda. Então somos ainda, conforme diz o Dr. Bezerra de Menezes, espíritos imperfeitos. Estamos caminhando para a perfeição. Quando isso vai durar? Depende de nós. Então, pela caridade de Deus, nós vamos passo a passo. Isso é muito importante para nós, porque é para a gente fundamentar o que nós aprendemos. Para a gente mudar de passo, mudar cientes dos nossos compromissos. Né? Muita gente me fala assim, mas depois que eu morrer eu vou descansar. Esse descanso, vamos trazer para os dias de hoje. Nós, nessa quarentena agora, nessa doença, nós já estamos cansados de descansar, não estamos? Eu, por exemplo, estou cansado de descansar. Queria trabalhar. No plano espiritual é a mesma coisa. Ninguém consegue ficar descansando eternamente. Aliás, eu queria comentar a respeito da palavra eternamente. Né? Porque nós estamos chegando agora na Páscoa, né? E vamos passar pela Sexta-feira Santa, que é quando se cumpre o ritual da crucificação de Jesus. Né? Algumas pessoas adoram isso, crucificar Jesus de novo, né? Todos os anos. Nós estamos querendo tirá-lo da cruz, nós espíritas. Por quê? Para que Jesus continue caminhando entre nós. E alguns estão doidos para prender ele na cruz de novo, infelizmente. Mas vamos passar isso a limpo. Então, nesses rituais da morte, as pessoas nos perguntam assim, como é que será? Como será que eu vou morrer? Né? Como será que eu vou acompanhar a morte? Algumas pessoas perguntam assim, eu vou acompanhar meu velório, por exemplo? Então nós falamos assim, a caridade de Deus é tão grande com a gente
que muitos de nós vamos dormir nesse momento. E outras pessoas já dizem assim, eu gostaria de acompanhar o meu velório. Tá bom, então se tiver condições para isso, se a pessoa tiver desprendido todos os laços já materiais, ela poderá sim acompanhar o velório dela. E aí, para que é? Eu costumo perguntar, para que você quer acompanhar seu velório? Tem alguma utilidade isso para você? Eu quero ver quem são as pessoas que vão falar mal de mim no velório. Então, não está desprendido ainda. Então, essa pessoa não deve acompanhar o seu velório, porque ela vai querer vingança lá no plano espiritual. E vai dar trabalho para nós na casa espírita, porque vira um obsessorzinho. Vem atrapalhar os outros aqui, né? Vem colocar minhoca na cabeça das pessoas que estão aqui na Terra. Então, essa forma de caridade que Deus nos concede é a forma do esquecimento. Quando a gente vem do plano espiritual para cá e nós fazemos aquele programa reencarnatório, junto com o espírito mentor, com aquelas entidades que nos acompanham, e nós escrevemos lá uma lista do que nós devemos fazer aqui, de algumas coisas que nós deixamos para trás, de outras vidas. Eu quero fazer isso, eu quero ser tolerante com a minha mulher, eu quero isso, eu quero ter 3, 4 filhos, escrevo lá. Quando eu venho para a Terra, muitas vezes eu estou esquecido disso. Na idade da infância, nossa ligação espiritual é uma ligação que nós estamos na fase da infância e não percebemos isso. Nossa consciência foi regredida e tal, para que a gente não sofra tanto na infância. Quando chega na idade da adolescência, é aquela idade dos hormônios. Nós estamos com o nosso organismo alterado, em ebulição ainda, passamos essa fase. Quando chega na idade adulta, aí nós temos alguns traços do que nós fizemos, do que nós prometemos no plano espiritual para cá. E muita gente vem nos procurar e quer fazer uma regressão para saber o que foi em outra vida. Nós somos contrários a isso. Porque se Deus já deu esquecimento para nós, é porque isso não nos fará bem. É uma caridade que Deus nos concede. Mas as pessoas querem saber notícias. E querem-nas as melhores. E encana com isso. E fica com isso na cabeça. Mas eu fui um carrasco. O algoz pro meu filho, aí agora eu tenho que levar todas do meu filho para eu pagar o que eu fiz. Exatamente. Então, essa caridade que Deus nos dá, né, é o amor de Deus sobre nós, colocando um véu sobre o nosso passado. Vida nova. Vida nova. Vamos fazer tudo aqui na Terra que nós pudermos. Mas não precisamos ficar rememorando, foi isso, foi aquilo, porque a própria vida vai nos conduzindo para isso. Vai nos levando a executar, a cumprir aquilo que nós prometemos no plano espiritual. A vida espiritual, ela é muito rica para nós. Então, quando a gente vem, e às vezes a gente passa em determinado lugar, ou conhece determinada pessoa e fala, engraçado, parece que eu conheço esse lugar, parece que eu conheço essa pessoa. Realmente. É porque você teve um contato, ou esteve naquele lugar. Algum flash, né? Flashes das nossas existências do passado. Bom, eu vou contar o caso meu aqui, né? Não é autobiografia, mas acho que é importante para ilustrar. Eu nunca tinha ido nos Estados Unidos antes de morar lá. Nunca tinha ido. E quando eu fui, e no tempo eu ainda estava desempregado, procurando trabalho ali, e andei muito no estado de Nova York inteiro, mas principalmente ali na ilha. E eu cheguei numa praça, lá na ilha de Manhattan, e a praça é José Bonifácio, no estado do José Bonifácio, de Andrade Silva. Não é o Boni da Globo, não, é o tutor do Dom Pedro. Né? Até parece, né? O Boni é tão famoso que às vezes fizeram uma estátua para ele lá nos Estados Unidos. Imagina. Mas era o tutor do Dom Pedro, José Bonifácio de Andrade Silva. A praça. E quando eu cheguei na praça, mas eu tive a nítida sensação que eu já tive naquele lugar. Não sei o que nem nada, mas aquele lugar não me era estranho de maneira nenhuma. A psicologia chama de déjà vu aquilo, né? Um flash de uma lembrança que eu não lembro de onde é. Não lembro de onde ela é. E também não consigo lembrar. Mas esse fato me marcou muito.
Porque até hoje, olha quantos anos faz que eu já voltei de lá, que eu estou no Brasil, estou trabalhando aqui, e me lembro desse fato, de ter ido naquele lugar. Marcante. Muito marcante para mim. E eu fiquei com isso na cabeça. Eu conheci aquele lugar de outra época, de outra vida, sei lá quais, em qual vida, mas com certeza. E as pessoas que são inimigas da reencarnação falam que isso é uma coisa perfeitamente normal. Que isso está registrado no meu inconsciente aqui, de uma forma ou de outra. Tá registrado, mas como que foi registrado se eu nunca vi esse lugar nessa vida aqui? Aí eles vão te dar inúmeras possibilidades. Vão falar que você viu num filme, vão falar que você viu numa revista, vai falar qualquer coisa, menos a reencarnação. Pois é. E eu me lembro de um fato também, né? Dentro daqueles. Tô dentro do tema ainda, da caridade. Às vezes a gente vai fugindo, mas eu estou falando da caridade da reencarnação, né? Dessa lei natural, né? As oportunidades que nós temos é a caridade que Deus nos concede, né? Quem acha que não reencarna de jeito nenhum, não tem problema. Ele vai reencarnar de qualquer forma, porque é uma lei natural. E como é que você sabe que é uma lei natural? Porque nós já vivemos muitas vidas, conhecemos muito mais pessoas, etc. Estamos ainda reencarnando, né? Mas muito bem. Então, um psiquiatra americano escreveu um livro, ele chama Ian Stevenson, é um livro muito legal, chama 6 casos que sugerem a reencarnação. Então ele conta 6 casos ali, conheço todos, mas o principal deles é de uma menina inglesa, Elizabeth, que com 3 anos de idade, ela estava numa feira livre, agora está proibido, mas ela estava na feira livre com a mãe dela. E ali a mãe distraiu um pouco. Quando a mãe foi procurar a menina, foi ver onde ela estava conversando com um chinês e falando fluentemente o chinês. A mãe dela falou assim, o senhor só pode estar brincando de conversar com a minha filha, porque ela não fala uma palavra, ela nem fala o inglês direito. Não, eu estou admirado dessa menina de 3 anos conseguir falar chinês comigo. Mas como é que pode uma coisa dessa? A menina continuou falando chinês. Foi para casa e não lembrava mais do inglês. Continuou falando chinês. Aí a mãe foi se acostumando com aquilo. Levou em vários médicos, os médicos também não sabiam o que era. E foi assim, até que ela levou a menina de novo na feira, depois de alguns meses, e a menina foi conversar com o chinês do mesmo jeito e falando chinês o tempo todo. O chinês falou para ela, em mandarim, na língua chinesa, que ela tinha que falar o português, o inglês, porque ela era britânica, né? E a partir dali a menina voltou a falar, mas continuou falando o chinês e com 4 anos de idade ela falava italiano, francês, alemão, várias línguas. Aí eu contei essa história para um padre amigo meu, o padre Carlos. E falei para ele. Ele falou assim, mas isso é perfeitamente normal, era. Mas por quê? Porque quando ela estava na barriga da mãe, muito provavelmente, ela teve em feiras livres. E a feira onde tem pastel tem muito chinês. Então ela aprendeu a falar chinês na barriga da mãe. E o resto? E aí eu perguntei para ele. Então a mãe dela deve ter estado na Itália, na Grécia, aqui, ali, na França e tal, porque ela aprendeu esse monte de línguas. Essa feira era bem heterogênea. Poliglota, né? Uma feira de poliglotas. Vários países. Não é possível que a mãe dessa menina tenha viajado isso tudo para ela aprender esse monte de línguas. É claro que ela reencarnou. E é claro que ela é um desses gênios que nós conhecemos também aqui no Brasil. Crianças de 3 anos que tocam Mozart, Bach, Chopin no piano. Como aprenderam isso? E com pose, né? Tem um vídeo na internet que rolou bastante aí no Facebook. Um menininho de 3 anos, ele gesticula, ele faz todos os movimentos, né? Movimentos. Então, essa é a caridade que Deus fez conosco, através da reencarnação, das reencarnações sucessivas, para que nós vamos aprendendo, e aprendendo nós vamos melhorando. Porque a Terra, em verdade, por isso que eu digo que o espírita não é
perfeito como as pessoas acham que deveriam ser. Somos humanos normais. Estamos na Terra com essa missão de aprender. Então a Terra passa a ser para nós, e ela é uma escola, onde estamos vivenciando fatos, pessoas, vidas, doenças, todas elas para que nós aprendamos. E para que nós estamos aprendendo? Para depois, no plano espiritual, desenvolvendo outras habilidades, a gente possa ajudar na evolução dos planetas. Talvez até na Terra, nessa transição planetária que nós estamos vivendo. Já começamos, não sabemos a data de corte, quando será, mas estamos passando por ela. E talvez no plano espiritual, a gente se desenvolvendo, a gente venha para auxiliar. E o que é o auxílio? Caridade. Amor, caridade. Não é? Muito bem, Lu. Passo para você agora. Não, aqui tá bem falado. Eu só acrescento que, como ele fala aqui que a caridade é a mais excelente de todas as outras, A fé e a esperança. a fé e a esperança, não, ele coloca acima de tudo, até Kardec, né? Fora da caridade não há salvação. Então ela é acima de tudo. É uma forma de ensinar pra gente a fraternidade. É o não fazer aos outros o que você não gostaria que fizesse com você. Isso é a evolução que Deus espera da gente. Que Deus espera e que nós devemos esperar de nós mesmos. É esse tipo de caminho que a gente tem que querer trilhar. É o da fraternidade, é o de não querer passar por cima do outro, enganar o outro. Eu estou levando vantagem nisso. Pessoas que trabalham com comércio, que nem a gente sempre trabalhou, né? Meu pai, eu, meu irmão, meu avô com imobiliária, meu outro avô com loja, libanês, né? Família libanesa. O meu outro avô, uma família italiana, mas foi para o caminho da imobiliária, que também é um comércio. Então, no comércio tem muito isso, de você querer levar vantagem em alguma coisa. Com essa pandemia que está acontecendo, algumas pessoas querem cobrar mais, né? O mesmo produto que antes desse problema era 10, hoje é 50. Por quê? Porque por causa da pandemia. Mas o que a pandemia afetou nesse valor? Será que afetou mesmo? Você pagou mais caro nele? Você tem que vender mais caro? Então, esse negócio de levar vantagem, de querer enganar as pessoas, isso está bem longe desse ensinamento aqui. Muito longe. E a gente que tem já esse senso, não se permite mais errar dessa forma, né? Então, vamos praticar isso, vamos tentar interiorizar esse ensinamento e toda vez que você sentir que você está passando à frente de alguém, está enganando, está ludibriando de alguma forma, volta e lembra desse texto. Lembra desse texto e vê se é realmente isso que você quer para a eternidade, conforme o Hélio falou. Que é o nosso destino. Nós somos espíritos eternos. Então, você tem que lograr o quê? O bem, o amor, a evolução, não regredir moralmente dessa forma, né? Então, meu recado é esse. Muito bem. Tá falado, agora tem algumas coisas aqui. Vamos ler só para não deixar aqui. Vamos ver. Adriana, que tinha falado aqui, Adriana. Como faço para estudar com vocês o Espiritismo? Bom, nós temos o curso, né? Vamos deixar já. Nós temos o curso nas segundas-feiras, presencial, né? Das 7h30 às 9h30, o curso de Espiritismo voltado para a mediunidade, dentro da Casa Orientação Espírita. mediúnica. Né? Exatamente. Então, logo que terminar essa quarentena, isso que nós estamos fazendo, o curso volta de novo à atividade. Nós estamos lá na casa para isso. Toda segunda-feira, das 7h30 às 9h30. Enquanto isso, pega o livrinho, ele é fininho, o que é o Espiritismo. Você já vai tendo uma base, a primeira base, que é muito importante. A Daniela pede oração para o Brasil e a todos da família, amigos, familiares e misericórdia aos meus inimigos.
Daniel Lamana está assistindo. Ana Maria, saudades de você também. Manda beijo pro Anderson, seu filho. A Basinissa comentando com a gente o assunto. Sidneia Costa, boa noite. Valéria, beijão para você, para Ivânia, para Dona Antônia, para o Luiz. Como gosto de ouvir falar do Paulo de Tarso, um grande exemplo a seguir, com certeza. Maria de Jesus, também gostaria de estudar com vocês, só não sei se é possível, pois moro em Bom Jardim. Comecei a frequentar no começo do ano, tenho muitas dúvidas. Muito bem. Muito bem. Bom Jardim é bairro daqui? Não? É outra cidade? Creio que sim. Com certeza as casas de espíritos da cidade devem ter cursos destinados como o nosso aqui, viu, Maria? Só você procurar uma casa séria aí e ela realmente deve ter curso igual ao nosso. Sim. Seu Bruno e Dona Neide, boa noite para vocês. Bom, Bruno. Simone, saudades, viu, Simone? Leonor Silveira. E quando a gente tem lembranças de outras vidas? Todos os dias, se a gente meditar por 5 minutinhos. Anderson? Não, Leonor. Leonor, 5 minutinhos do dia, se você ficar isolado do restante, do barulho, da casa, do dia a dia da casa, faça uma meditação. Comece meditando por 5 minutinhos e vai, assim, aos poucos, até 15 minutos. Com certeza você vai ter lembrança de outras vidas. Algum flash. Ou não, aparecer, né? Não tem problema. Porque na meditação também, o seu anjo de guarda vem para ficar do teu lado, não é? Faça um trato com ele. Peça para ele te mostrar algo que seja diferente, te orientando nesses minutos da tua meditação diária, tá? Sem contar que é excelente para acabar com a tua ansiedade, se é que você tem. De todos nós temos um pouquinho, né? Então vai ser excelente. A Leide está aqui também de novo. Gratidão por mais essa oportunidade de aprendizado. Obrigado de estar acompanhando com a gente, Leide. Sidneia Costa, como acrescenta esse tempo que vocês estão dedicando a falar. Maravilhoso, aprendemos muito. E vocês também engrandecem, tá aqui comentando, assistindo com a gente. Isso faz com que a gente sinta vontade de estar aqui de novo. A Lúcia, caridade sempre. Um dia chegamos lá. Abração, Lúcia, saudade. O Anderson, que alegria, amigos. Gratidão sempre por esse evangelho. Diminui um pouquinho da saudade que nós estamos da nossa casa. Verdade, muita saudade da casa e de vocês todos. Gratidão a Lúcia, Lude e seu Hélio por essa oportunidade de aprendizado e momentos de paz. A Célia. A Leonor perguntando de novo das lembranças, que ela tem lembranças de outras vidas. Isso é normal? Perfeitamente normal. O que não pode, o que não é normal, não é que não é normal, não é bom para você se fixar nisso, porque essa oportunidade atual nos foi dada para que a gente aprenda a corrigir erros ou continuar acertando algumas coisas do passado e sem ficar pensando atrás. O nosso objetivo é sempre para frente, sempre adiante. Então, lembrar não tem problema. Deixa o Leonor é daqui de Jacareí? Leonor, deixa eu te falar uma coisa, né? O Chico Xavier era muito consultado. Chico Xavier, acho que estamos falando a mesma língua, era muito consultado sobre isso. Vira e mexe aparecia uma pessoa lá, mas via de regra eram mulheres que eu procurar o Chico para perguntar isso. E um dia o Chico estava lá e o Chico tinha muito bom humor com isso, né? Então chegou uma senhora muito bem vestida, assim, né, com roupas que ele imaginou ser de alto valor, joias, tudo. E falou para ele: Chico, eu vim aqui para te perguntar uma coisa muito particular. Dá para você ver o que eu fui na outra vida? Porque eu tive uma senhora em tal lugar e ela me falou que eu fui rainha da França. E o Chico Xavier olhou nela e falou para ela assim: minha filha, a senhora deve ter sido mesmo rainha da França, porque as prostitutas e as lavadeiras de roupa daqui da cidade já estão todas no céu. Então é bom a gente esquecer desse detalhe, viu? Porque quando nós vamos ver o que nós fomos em outra vida, na verdade nós decepcionamos muito, porque a gente foi um carroceiro. Ninguém fala isso. Você foi carroceiro, você foi um desses que cortou lenha, lenhador e tal. Ninguém quer ser isso. Nós queremos ser príncipe, reis, não sei o quê.
gente rica, conde, condessa, enfim. Mas a gente consegue sim imaginar o que a gente possa ter sido, viu? Na verdade, algumas regressões, alguns centros aí costumam falar sempre que a gente foi ou freira ou padre. Ou então inquisidor, alguma coisa assim. É meio triste, eu não quero saber disso não. A Lúcia aqui, ó, seu Hélio, quando voltamos, inclua a Lude como palestrante também. Pode deixar. Na verdade, é eu que não me incluo, viu, Lúcia? Eu ainda tenho um pouco de... É que eu não tô vendo o público aqui, tá mais fácil. Adriana, momento de paz para mim todas as noites que estou acompanhando o Evangelho com vocês. Muita gratidão, graças a Deus. Esse é o intuito da orientação espiritual que a gente teve. Graças a Deus que a gente está atingindo, né? Andréia, peço para mim, estou ruim, fui internada e saí ontem, muita dor no estômago. Na prece nós vamos encaminhar as vibrações para você, tá, Andréia? Neuza, infelizmente o ser humano em sua maioria é muito egoísta. Deus abençoe vocês nessa caminhada. Realmente, mas vamos fazendo a nossa parte, né, pra gente tentar mudar essa atmosfera. O Reginaldo aqui, amei seu comentário. Vou te convidar para falar em Pinda. Aí acho que é para você aí. Não, é para você mesmo. Imagina. Aqui, ó, Tamara Ribeiro, depois da pandemia, vocês deveriam, se possível, manter o Evangelho online. Estamos gostando muito. Tamara, a gente está pensando em manter sim. Só vamos reduzir, não diariamente, né? Porque a gente tem o trabalho na casa. Temos trabalho na segunda, na terça, na quarta e na quinta. Então, aí complica. E é à noite. Então, a gente vai bolar uma forma de manter sim, tá? Que a gente também tá adorando. Cecília, saudade. Se bem saudade não, né? Te vi hoje. Boa noite, acompanhando vocês no Evangelho. Abraço pro Zé também, pra Ana. Ana Cláudia, gratidão, peço oração pela minha família e meu marido. Tenho tido muitas coisas estranhas aqui em casa, barulhos, etc. Ana Cláudia, a gente indica para você que procure fazer uma leitura, se você não tiver o Evangelho, segundo o Espiritismo, nem que for a Bíblia, né, o Novo Testamento principalmente, se puder fazer uma leitura pequena todos os dias e pedir a orientação do seu mentor, do seu anjo de guarda, proteção, isso vai ajudar bastante também, tá? E na hora do momento da prece aqui, que a gente vai fazer, você já também peça por esses problemas que você tem tendo na sua casa, tá bom? Leonor, gratidão. Davi Pereira de Moura. O Ed Moreno tá aqui assistindo também, abração. Abraço, Ed. A Helena, gratidão, amigos. O Ed, boa noite, meus queridos amigos. Saudades também, viu? Agora a gente tá afastado, mas logo passa. Sandra Regina, não sou da Casa da Prece, mas estou tendo muito prazer em participar destes momentos tão bom e agradável de aprendizagem. Isso aí, Sandra. Gostamos de ter você com a gente também. Ed Moreno, Ludiélio, meus nobres, como diz o Jorge, o melhor agora, adivinha quem fui. Ai. Não quero adivinhar, não. Quero agradecer muito, está sendo bom acompanhar vocês. Obrigada. A Josiane Nascimento, a Simone Ludmila, é só colocar óculos escuros que você consegue. Boa, né? Escuros não, né? Tem que ser blackout. Aí, a Basilissa, eu concordo. É muito gratificante. Ana Cláudia, tá ótimo, obrigada. Não sinto que seja ruim, só não sei lidar com isso. Imagino como seja. Não é ruim, não. É presença dos espíritos que, né? Eles demonstram a presença deles pra gente. Mas é questão do Evangelho, né? Você vai orientando eles através da prece. E isso vai diminuindo, tá bom? É isso. Vamos nessa? Vamos pra prece. Vamos, então, buscar sintonia com os nossos irmãos da espiritualidade maior que nos acompanha no Evangelho do Lar. A eles vamos pedir que estejam conosco em todos os lares aqui representados e daqueles que foram nos solicitados a oração, que eles possam em caravana, unidos às nossas preces e vibrações,
levar essas energias salutares do amor de Deus em todos os lugares onde estão os nossos irmãos em sofrimento. Aqueles que estão, como nossa irmã falou, com presença dentro dos lares, dentro da casa, dentro dos cômodos da casa. Que nossa equipe possa identificar e retirar para levar para tratamento nas colônias do espaço, encaminhando carinhosamente para que eles também recebam a nossa paz. E também os nossos irmãos em todos os países acometidos pelas doenças do coronavírus, que eles recebam nossa luz através das equipes espirituais que trabalham conosco, amenizando os seus sofrimentos, amenizando as suas dores. E também no nosso país, na nossa região, que as entidades que trabalham conosco na medicina espiritual possam acompanhar todos os médicos, enfermeiros, técnicos da área da saúde, Os que estão desencarnando. aqueles que estão recém-desencarnando, sejam levados ao plano espiritual, amparados em nome de Jesus, para que eles se recuperem e entrem na vida espiritual e possam, no futuro breve, nos auxiliar de lá. Pedimos agora para as nossas famílias, todas elas, todos os que estão representados aqui no Evangelho do Lar, que eles recebam as nossas preces e vibrações e com a água magnetizada, que ela se transforme em remédio curador do nosso corpo e da nossa alma. E também pedimos para os nossos governantes, nas suas decisões, que as entidades venerandas que nos acompanham possam identificar soluções, colocar nas mentes e nos corações por tudo que estamos passando e ainda vamos passar, acalmando as nossas mentes e os nossos corações. Pede por todas as pessoas que estão nos serviços emergenciais, todos, bancários, pessoas do supermercado, eles estão muito expostos. Vamos pedindo Frentistas, então pelos nossos irmãos que estão nos trabalhos emergenciais, nas ruas, nos estabelecimentos comerciais, nos bancos, as padarias, todos os supermercados, farmácias, estejam amparados com as nossas energias e preces em nome de Jesus. E nós agradecemos a Deus, nosso Pai, pela oportunidade do trabalho nesta seara bendita. Que Ele nos cubra de bênçãos, dando-nos paz, serenidade para os nossos dias. Nesses dias de reclusão, nós possamos acalmar as nossas mentes, identificando nos nossos trabalhos diários, nas nossas rotinas, melhoras do que possamos continuar fazendo no futuro. Que a paz de Jesus esteja em nosso meio e que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Boa noite a todos e amanhã nós estamos de novo com o Evangelho do Lar, às 9h, se Deus quiser. Boa noite a todos. Lembrando que amanhã os trabalhadores da casa que estão assistindo agora, entre 7h30 e as 8h30, trabalhadores e assistidos que estavam em tratamento com a gente. Entre as 7h30 e as 8h30, a gente vai estar conectados com vocês
fazendo os atendimentos à distância, tá? Então procurem se recolher, ficar mais introspecto para poder receber esse atendimento à distância, tá? Sem televisão, sem nada, mais quietinho. E em seguida a gente vai estar aqui no Evangelho, tá bom? Então a gente pede esse auxílio aí, essa força-tarefa para os trabalhadores que estariam conosco lá na Casa da Prece e aos assistidos que também estariam com a gente lá fazendo seus atendimentos, tá bom? Um grande abraço a todos e até amanhã. Ah, Maria do Carmo aqui, ó. Maria do Carmo Que tá aí. bom. Beijão para você e pro Ronaldo, tá bom? Abraços.